Sua mente está cansada porque nunca para de lutar. Mesmo quando o dia termina e o silêncio finalmente chega, os pensamentos continuam girando dentro de você como se estivessem presos em um ciclo que não sabe parar. Talvez o corpo esteja deitado, talvez o ambiente esteja quieto, talvez até as luzes já estejam apagadas, mas dentro da mente ainda existe movimento, ainda existe barulho, ainda existe aquela sensação de que alguma coisa precisa ser resolvida, alguma coisa precisa ser prevista, alguma coisa precisa ser controlada. Preocupações com o amanhã aparecem sem pedir licença. Lembranças do que deu errado voltam como se quisessem provar que tudo pode acontecer novamente. Medos silenciosos surgem no coração como uma pergunta que nunca encontra resposta. E aos poucos a alma começa a sentir o peso de tentar sustentar coisas que estão além da sua força. Muitas pessoas vivem assim por tanto tempo que acabam acreditando que esse estado de tensão constante é apenas parte da vida. Elas dizem para si mesmas que é normal pensar demais, que é normal sentir o coração apertado diante do futuro, que é normal carregar cada detalhe da vida como se tudo dependesse apenas da própria capacidade de resolver as coisas. Mas a verdade é que isso não é o modo de vida que Deus preparou para o coração humano. Deus não criou você para viver com a mente aprisionada pela preocupação. Ele não formou sua alma para existir em estado permanente de alerta, tentando antecipar problemas, tentando controlar circunstâncias, tentando prever cada possibilidade do amanhã. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e preocupação, e entender essa diferença muda completamente a maneira como uma pessoa enfrenta os desafios da vida. Responsabilidade nos chama para agir com sabedoria, para fazer aquilo que está ao nosso alcance, para cuidar do que foi colocado diante de nós. Responsabilidade é uma postura de maturidade diante da vida. Mas a preocupação nasce quando a mente tenta ultrapassar os limites daquilo que realmente pode controlar. A preocupação começa quando o pensamento tenta segurar o futuro com as próprias mãos, quando o coração tenta garantir resultados que pertencem somente a Deus. É nesse ponto que a ansiedade encontra espaço para crescer. A mente começa a imaginar cenários que ainda não existem. Situações que talvez nunca aconteçam passam a ocupar horas de pensamentos. O coração começa a se preparar para lutas que ainda não chegaram. Quanto mais a pessoa tenta prever tudo, mais distante a paz parece ficar. Porque a verdade é simples e, ao mesmo tempo, profunda. O ser humano nunca foi criado para carregar o peso do amanhã sozinho. A palavra de Deus revela essa verdade com clareza em Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Essa orientação não é apenas uma frase espiritual para momentos difíceis. É um princípio que transforma a maneira como a mente se relaciona com os problemas da vida. A Bíblia não diz que os problemas desaparecem imediatamente. O que ela revela é algo ainda mais poderoso. Quando o coração decide levar suas preocupações a Deus em oração, a paz que excede todo o entendimento começa a guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Guardar significa proteger, significa vigiar, significa manter algo seguro contra aquilo que tenta invadir. Quando a paz de Deus começa a guardar a mente de alguém, os pensamentos deixam de dominar o coração. As preocupações perdem a força de controlar cada emoção. O problema pode até continuar existindo por um tempo, mas a pessoa já não está mais enfrentando tudo sozinha. Existe uma presença maior sustentando aquilo que antes parecia pesado demais para carregar. E é exatamente por isso que transformar preocupação em oração muda tudo. Quando você decide apresentar a Deus aquilo que está ocupando sua mente, você deixa de lutar contra o futuro e começa a descansar na presença daquele que já conhece todos os caminhos da sua vida. A oração não é apenas um momento religioso. A oração é o lugar onde o coração aprende a devolver a Deus aquilo que nunca deveria ter tentado controlar. Mas antes de entrarmos na oração, que pode trazer paz para sua mente hoje, existe algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido.
Existe uma raiz silenciosa por trás da maioria das preocupações que carregamos, e entender essa raiz é o primeiro passo para libertar a mente de um ciclo que muitas pessoas repetem todos os dias, sem perceber. Existe uma raiz silenciosa por trás da maioria das preocupações que carregamos, e quase sempre ela passa despercebida. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade nasce apenas dos problemas da vida, das contas para pagar, das decisões difíceis, das incertezas do futuro. Mas, na verdade, a preocupação profunda quase sempre nasce de algo mais sutil. A tentativa de manter controle sobre aquilo que está além das nossas mãos. A mente humana tem uma tendência natural de tentar prever o que pode acontecer. Isso parece prudência no início, parece responsabilidade, parece até maturidade. Mas quando esse movimento cresce sem limites, ele se transforma em um peso invisível que começa a dominar os pensamentos. A pessoa passa a analisar cada possibilidade, imaginar cada risco, antecipar cada dificuldade. Aos poucos, o coração começa a viver no amanhã antes mesmo de terminar o hoje. Esse é um dos conflitos mais silenciosos da alma humana. O desejo de segurança nos leva a tentar controlar o futuro, mas quanto mais tentamos controlar o que ainda não chegou, mais a paz se afasta do presente. A mente começa a trabalhar como se fosse responsável por manter tudo sob controle. Ela revisita conversas, calcula cenários, cria respostas para situações que talvez nunca aconteçam. E sem perceber, a pessoa começa a viver em um estado constante de alerta. Jesus falou diretamente sobre isso quando ensinou algo profundamente libertador no Sermão do Monte. Ele disse que cada dia já traz suas próprias preocupações. Não é um convite para ignorar a realidade. É um convite para viver dentro do limite que Deus estabeleceu para o coração humano. O amanhã não foi entregue ao nosso controle. O amanhã pertence a Deus. Quando alguém tenta carregar o amanhã antes da hora, o coração começa a sentir um peso que nunca foi criado para suportar. A preocupação cresce porque a mente tenta resolver aquilo que ainda não foi revelado. A ansiedade se fortalece porque o pensamento insiste em caminhar por estradas que ainda não existem. E quanto mais a pessoa insiste em encontrar respostas para o futuro, mais o presente se torna pesado. Mas existe uma verdade espiritual que muda completamente essa dinâmica. Deus não chama seus filhos para viverem dominados pela preocupação. Ele chama cada pessoa para viver em confiança. Confiança não significa ignorar os desafios da vida. Confiança significa reconhecer que existe uma sabedoria maior conduzindo os caminhos que ainda não podemos ver. É por isso que Jesus apontou para algo simples, mas profundamente revelador. Ele falou sobre as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, e ainda assim são sustentadas pelo cuidado de Deus. Ele falou também sobre os lírios do campo, que crescem sem esforço humano, e mesmo assim são vestidos com beleza. Essas imagens não foram usadas por acaso. Elas mostram que a criação inteira funciona dentro de uma ordem sustentada pela providência divina. Quando a mente tenta substituir essa providência pelo próprio controle, o coração começa a se cansar. O ser humano começa a assumir um papel que nunca foi seu. A preocupação excessiva é muitas vezes o reflexo de um coração que esqueceu que não precisa sustentar o mundo sozinho. É aqui que a oração começa a assumir um significado muito mais profundo. Orar não é apenas pedir ajuda quando os problemas aparecem. Orar é devolver a Deus aquilo que sempre pertenceu a Ele. Quando alguém se coloca diante de Deus e apresenta suas preocupações, algo invisível começa a acontecer dentro da alma. O coração deixa de agir como se fosse o responsável por controlar o futuro e passa a descansar na presença daquele que já conhece todos os caminhos. E quando essa mudança começa dentro da mente, a ansiedade perde parte do seu poder. Os pensamentos deixam de correr na frente da vida. O coração começa a respirar novamente. A pessoa percebe que pode caminhar um dia de cada vez, sem precisar carregar o peso de todos os dias que ainda virão. Mas antes de começarmos a oração, que pode trazer essa paz para sua mente hoje, existe um passo importante que precisa acontecer primeiro.
Existe algo que precisa ser deixado para trás, para que o coração esteja realmente pronto para descansar na presença de Deus. Antes que a oração comece de verdade, existe um passo que muitas pessoas ignoram sem perceber. Elas querem sentir paz, querem que a mente se acalme, querem que o coração encontre descanso, mas ainda continuam segurando com força aquilo que Deus está pedindo para entregar. A oração não se torna profunda apenas pelas palavras que dizemos. Ela se torna transformadora quando o coração decide soltar aquilo que vinha tentando controlar. Existe algo dentro de cada pessoa que resiste a essa entrega. É aquela voz silenciosa que diz que, se você parar de se preocupar, tudo pode sair do controle. É a sensação de que, se você não continuar pensando em todas as possibilidades, algo importante pode escapar. Essa voz parece prudência, mas na verdade muitas vezes é apenas medo tentando se disfarçar de responsabilidade. Muitas preocupações não continuam existindo porque o problema é grande demais. Elas continuam porque o coração ainda não decidiu abrir as mãos. O ser humano tem dificuldade em admitir que existem coisas que não pode resolver sozinho. Existe uma tendência natural de tentar segurar mais um pouco, tentar entender mais um pouco, tentar prever mais um pouco. Só que quanto mais o coração insiste em segurar aquilo que pertence ao amanhã, mais pesado o presente se torna. Jesus fez um convite que atravessa os séculos justamente para esse momento da vida humana. Ele disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Essa frase não é apenas uma promessa bonita. Ela revela uma troca espiritual profunda. O descanso que Cristo oferece não acontece enquanto continuamos carregando tudo sozinhos. Ele começa quando decidimos colocar diante dele aquilo que está pesando dentro da alma. Antes de orar, portanto, é necessário reconhecer algo com sinceridade. Existem preocupações que você tentou resolver com sua própria força. Existem situações que você revisitou na mente inúmeras vezes tentando encontrar respostas. Existem medos silenciosos que foram crescendo dentro do coração porque pareciam grandes demais para serem ignorados. Mas neste momento, Deus não está pedindo que você encontre todas as respostas. Ele está convidando você a entregar aquilo que não consegue resolver. A entrega espiritual não acontece quando o problema desaparece. Ela acontece quando o coração decide confiar mesmo sem ver todas as soluções. Isso exige humildade, porque significa reconhecer que existe um limite para aquilo que podemos controlar. Mas também exige fé, porque significa acreditar que Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber todos os detalhes do que Ele está fazendo. Existe um momento na vida em que a mente precisa parar de lutar e começar a confiar. Esse momento não depende de circunstâncias perfeitas. Ele depende de uma decisão interior. Quando alguém decide abrir as mãos diante de Deus, algo começa a mudar no interior da alma. O coração deixa de viver em estado constante de alerta. Os pensamentos começam a perder aquela urgência que antes parecia impossível de interromper. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um pedido e passa a se tornar um encontro verdadeiro. A pessoa já não está mais tentando convencer Deus de alguma coisa. Ela está simplesmente colocando sua vida diante daquele que já conhece cada detalhe da sua história. E agora que o coração começa a se preparar para essa entrega, chegou o momento de transformar essa decisão interior em palavras de oração. Existe uma forma simples e profunda de apresentar suas preocupações a Deus, e quando essas palavras saem de um coração sincero, algo começa a se alinhar dentro da mente e dentro da alma. Agora que o coração começa a se abrir para a entrega, chegou o momento de transformar aquilo que pesa dentro de você em palavras diante de Deus. A oração não precisa ser perfeita, não precisa ser longa e não precisa seguir uma fórmula complicada. O que Deus procura não são frases elaboradas, mas um coração sincero que decide parar de lutar sozinho e se aproximar da presença dele com humildade. Neste momento, respire profundamente por alguns segundos e permita que sua mente desacelere.
Muitas vezes a preocupação ocupa tanto espaço dentro da mente que a pessoa nem percebe o quanto está tensa. O coração se acostuma com esse estado de alerta constante, como se estivesse sempre esperando algo dar errado. Mas agora, você está diante de Deus, e a presença de Deus não é um lugar de pressão, é um lugar de descanso. Comece reconhecendo diante do Senhor aquilo que está dentro de você. Deus já conhece seus pensamentos, já sabe o que tem preocupado sua mente, já entende cada medo que você talvez nem tenha conseguido explicar para outras pessoas. Mesmo assim, existe algo poderoso quando o coração decide falar com Deus com honestidade. Diga a Ele em seu interior ou em voz baixa aquilo que realmente está ocupando seus pensamentos. Talvez seja uma preocupação com o futuro da sua família. Talvez seja uma situação financeira que parece difícil de resolver. Talvez seja uma decisão importante que você não sabe como tomar. Talvez seja simplesmente o cansaço de sentir que a mente nunca encontra descanso. Apresente cada uma dessas preocupações a Deus, sem tentar organizar tudo perfeitamente. A oração verdadeira nasce da sinceridade, não da aparência. Enquanto você coloca essas situações diante do Senhor, lembre-se de algo essencial que muitas vezes esquecemos quando estamos preocupados. Deus não está distante da sua realidade. Ele não observa sua vida de longe. Ele caminha com você em cada detalhe da sua história. Quando o coração começa a reconhecer essa presença, algo começa a mudar dentro da mente. Os pensamentos que antes pareciam urgentes começam a perder a força. O medo que parecia dominar o coração começa a diminuir. Isso não acontece porque todos os problemas foram resolvidos naquele instante, mas porque a alma começa a lembrar que não está enfrentando a vida sozinha. Agora transforme essa entrega em uma oração simples. Diga a Deus que você está cansado de carregar sozinho aquilo que pertence a Ele. Diga que você reconhece que existem limites para sua força e para sua compreensão. Peça ao Senhor que guarde sua mente, que traga calma aos seus pensamentos e que coloque paz no lugar onde antes havia preocupação. Enquanto você faz essa oração, permita que o silêncio também faça parte desse momento. A oração não é apenas falar com Deus. A oração também é aprender a permanecer na presença dele por alguns instantes, permitindo que a paz de Deus comece a ocupar o espaço que antes estava cheio de ansiedade. E quando o coração começa a experimentar essa paz, mesmo que seja de forma pequena no início, algo novo nasce dentro da alma. A pessoa começa a perceber que pode viver um dia de cada vez, confiando que Deus continua cuidando daquilo que ainda não consegue ver. Mas existe uma verdade espiritual que torna essa paz ainda mais profunda. E compreender essa verdade pode mudar completamente a forma como você enfrenta as preocupações da vida. Existe uma verdade espiritual que muitas pessoas escutam ao longo da vida, mas poucas realmente permitem que transforme a maneira como vivem. Deus não trabalha apenas quando entendemos o que está acontecendo. Ele continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver nenhum movimento aparente. Grande parte da preocupação nasce da necessidade de enxergar respostas imediatas. A mente quer provas, quer sinais claros de que tudo vai dar certo, quer garantias de que o caminho à frente está seguro. Quando essas respostas não aparecem no tempo que esperamos, o coração começa a se inquietar. Os pensamentos voltam a correr, tentando encontrar soluções que ainda não foram reveladas. Mas a fé cristã sempre apontou para uma realidade diferente. Confiar em Deus não significa compreender todos os detalhes do que Ele está fazendo. Significa reconhecer que existe uma sabedoria maior conduzindo caminhos que nossos olhos ainda não conseguem perceber. Muitas vezes, Deus está trabalhando nos bastidores da nossa própria história. Enquanto a mente se preocupa com o que pode acontecer amanhã, Deus já está preparando circunstâncias, abrindo caminhos, movendo situações que ainda não chegaram até nós. O problema é que o coração humano costuma medir a presença de Deus apenas pelo que consegue enxergar imediatamente. A Bíblia revela algo profundo sobre isso. Em muitos momentos da história das Escrituras, Deus estava agindo silenciosamente antes que qualquer mudança fosse visível.
José passou anos sem entender o propósito do sofrimento que enfrentava. Davi foi ungido como rei muito antes de sentar no trono. O próprio povo de Israel atravessou desertos sem imaginar como Deus já estava conduzindo o futuro deles. Essas histórias não foram registradas apenas para contar acontecimentos antigos. Elas revelam um padrão espiritual que continua acontecendo na vida de cada pessoa que confia em Deus. Nem sempre conseguimos ver o caminho completo. Nem sempre entendemos o motivo de cada desafio. Mas isso não significa que Deus esteja ausente. Quando o coração começa a compreender essa verdade, a preocupação perde parte do seu poder. A mente já não precisa correr desesperadamente atrás de todas as respostas. O coração começa a aprender algo mais profundo do que controle. Ele aprende confiança. Confiança não é passividade. Confiança é caminhar sabendo que existe uma direção maior conduzindo os passos. É continuar vivendo o presente com fidelidade enquanto Deus cuida do que ainda está além da nossa visão. E quando essa compreensão começa a se estabelecer dentro da mente, algo muito importante acontece. A preocupação deixa de ser o centro dos pensamentos. A paz começa a ocupar o espaço que antes estava dominado pela ansiedade. O coração aprende que não precisa carregar sozinho o peso de um futuro que pertence a Deus. É nesse momento que muitas pessoas experimentam algo simples, mas profundamente transformador. A mente finalmente começa a desacelerar. O coração volta a respirar com mais leveza. E a pessoa percebe que pode viver este dia sem precisar resolver todos os dias que ainda virão. Agora permaneça por alguns instantes em silêncio diante de Deus. Respire com calma e permita que essa paz comece a ocupar sua mente. O amanhã continua nas mãos de Deus, e isso significa que você não precisa carregá-lo hoje. Quando a mente finalmente começa a desacelerar, surge um espaço que antes parecia impossível de existir. Durante muito tempo, os pensamentos ocuparam cada parte do silêncio, preenchendo a mente com perguntas, previsões e preocupações. Agora, pela primeira vez em muito tempo, talvez você esteja percebendo algo diferente acontecendo dentro de você. Não é necessariamente a ausência total de problemas, mas é a sensação de que o coração já não está lutando sozinho contra tudo. Esse é um momento importante que muitas pessoas ignoram. Elas oram, entregam suas preocupações a Deus, sentem um pequeno alívio, mas logo voltam a alimentar os mesmos pensamentos que estavam gerando ansiedade. A mente tenta recuperar o controle, como se estivesse acostumada a viver em estado de alerta. Por isso é tão importante compreender que a paz de Deus não é apenas algo que sentimos por alguns instantes. Ela também precisa ser guardada dentro da mente. Guardar a paz significa aprender a proteger o coração contra o retorno das mesmas preocupações que já foram entregues a Deus. Isso não acontece através da força humana, mas através de uma mudança na maneira como pensamos. Sempre que a mente tentar voltar ao mesmo ciclo de ansiedade, lembre-se daquilo que você acabou de fazer neste momento. Você colocou suas preocupações diante de Deus. Aquilo que antes estava apenas dentro da sua mente, agora também está nas mãos do Senhor. A Bíblia revela que a paz de Deus guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Guardar é uma palavra forte. Ela transmite a imagem de algo sendo protegido, vigiado, preservado contra aquilo que tenta invadir novamente. Quando o coração aprende a permanecer nessa paz, os pensamentos deixam de dominar as emoções da mesma forma que antes. Isso não significa que a vida ficará sem desafios. Todos os dias continuam trazendo suas próprias decisões, responsabilidades e momentos inesperados. Mas existe uma diferença profunda entre enfrentar os desafios com uma mente dominada pela preocupação e enfrentá-los com um coração que confia que Deus continua presente em cada passo do caminho. Com o tempo, essa confiança começa a transformar até mesmo a forma como você olha para o futuro. Em vez de imaginar apenas problemas, a mente começa a lembrar das vezes em que Deus já cuidou da sua vida antes. Em vez de carregar o peso de cada possibilidade negativa, o coração aprende a descansar na certeza de que Deus continua conduzindo a história. Agora leve essa verdade com você
enquanto continua seu dia ou enquanto se prepara para descansar. Sempre que a preocupação tentar ocupar novamente seus pensamentos, volte a esta mesma decisão que você tomou aqui. Em vez de alimentar o medo, transforme cada preocupação em oração. Em vez de tentar controlar o amanhã, entregue novamente o futuro nas mãos de Deus. Porque a paz que começa neste momento não foi criada apenas para um instante de oração. Ela foi dada para acompanhar você em cada passo da sua caminhada. Agora existe algo importante que precisa permanecer com você depois deste momento. A paz que você começou a sentir aqui não depende de circunstâncias perfeitas. Ela não nasce porque todos os problemas desapareceram ou porque todas as respostas ficaram claras. A verdadeira paz nasce quando o coração entende quem está conduzindo a história. Muitas vezes a mente acredita que só poderá descansar quando tudo estiver resolvido. Quando aquela situação difícil terminar. Quando aquela resposta finalmente chegar. Quando todas as incertezas desaparecerem. Mas se a paz dependesse disso, ela seria sempre frágil, porque a vida humana nunca é completamente previsível. A paz que Deus oferece funciona de outra maneira. Ela nasce da confiança de que, mesmo quando você não enxerga o caminho completo, Deus continua conduzindo cada passo. O mesmo Deus que esteve presente em momentos difíceis do passado, continua presente agora. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não se esqueceu das suas orações. Ele não deixou de cuidar de cada detalhe da sua vida. Por isso existe uma decisão interior que transforma completamente a maneira como uma pessoa enfrenta as preocupações do dia a dia. Em vez de permitir que a mente seja governada pelo medo do futuro, o coração aprende a viver sustentado pela fidelidade de Deus. Isso muda a forma como você olha para os desafios, para as decisões e até mesmo para os momentos de silêncio. Sempre que pensamentos de preocupação tentarem voltar, lembre-se de algo simples e poderoso. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. Enquanto sua mente tenta prever o que pode acontecer, Deus já conhece cada passo do caminho. Aquilo que parece incerto para você, nunca foi incerto para Ele. Essa verdade não elimina automaticamente todas as dificuldades da vida, mas ela muda a maneira como você caminha através delas. Em vez de carregar o peso de tentar controlar tudo, você começa a caminhar com a consciência de que existe uma presença fiel conduzindo seus passos. Agora, guarde uma frase simples dentro do seu coração, algo que você pode lembrar sempre que a preocupação tentar voltar. Eu não vivo pelo que minha mente imagina. Eu vivo pelo que Deus promete. Quando essa verdade se torna parte do seu pensamento diário, a ansiedade perde força e a confiança começa a crescer dentro da alma. Permaneça por alguns instantes em silêncio. Respire com calma e permita que essa paz continue ocupando sua mente. O amanhã continua nas mãos de Deus, e isso significa que você não precisa carregá-lo hoje. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa percebe algo que muda completamente sua relação com a vida. Ela entende que a fé não é apenas um sentimento que aparece em momentos de oração. A fé é uma maneira de viver cada dia com o coração alinhado com a verdade de Deus. Muitas vezes pensamos que a batalha contra a preocupação acontece apenas quando estamos sozinhos, tentando acalmar a mente antes de dormir ou tentando encontrar respostas para aquilo que parece incerto. Mas a verdadeira transformação acontece quando a confiança em Deus começa a acompanhar cada decisão, cada pensamento e cada passo da rotina diária. Isso significa aprender a viver com uma consciência diferente. Quando um problema aparece, em vez de permitir que a mente mergulhe imediatamente em preocupação, o coração se lembra de quem está no controle. Quando uma incerteza surge, em vez de imaginar todos os cenários possíveis, a pessoa se lembra de que Deus continua guiando a história, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Esse tipo de confiança não nasce de um único momento espiritual. Ela cresce pouco a pouco, cada vez que alguém escolhe entregar novamente suas preocupações a Deus. Cada oração sincera fortalece essa confiança. Cada vez que o coração decide confiar mais uma vez, algo se torna mais firme dentro da alma. Com o tempo,
Essa confiança começa a transformar até mesmo a maneira como você enxerga os desafios da vida. Aquilo que antes parecia apenas um problema começa a ser visto como parte de um caminho que Deus ainda está conduzindo. Situações que antes causavam medo passam a ser enfrentadas com uma serenidade que não depende das circunstâncias. Essa é a paz que Jesus prometeu aos seus seguidores. Não uma paz frágil que desaparece quando as dificuldades aparecem, mas uma paz que permanece mesmo em meio às incertezas. Uma paz que sustenta o coração porque está enraizada na presença de Deus. Leve essa verdade com você a partir de agora. Sempre que a preocupação tentar ocupar sua mente novamente, lembre-se do que aconteceu aqui. Você escolheu entregar suas inquietações diante de Deus. Você decidiu confiar que Ele continua conduzindo sua história. Agora continue seu caminho com essa certeza guardada dentro do coração. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele vê aquilo que você ainda não consegue ver. E mesmo quando a mente tenta voltar aos velhos pensamentos de preocupação, a paz de Deus continua disponível para aqueles que escolhem confiar. Agora leve consigo uma decisão simples, mas poderosa. A partir deste momento, sempre que a preocupação tentar dominar sua mente, transforme esse pensamento em oração. Não permita que sua mente fique presa em perguntas que não têm resposta agora. Em vez disso, entregue novamente a Deus aquilo que pertence a Ele. Essa é uma prática espiritual que muda a maneira como o coração atravessa os dias difíceis. A preocupação tenta convencer você de que pensar mais vai trazer controle. Mas a verdade é que pensar mais sobre aquilo que está fora do seu alcance apenas aumenta o peso dentro da mente. A oração faz o caminho contrário. Ela desloca o centro da preocupação da mente humana para a presença de Deus. Aquilo que parecia um peso impossível começa a perder força quando é colocado nas mãos do Senhor. Lembre-se de que Deus não está distante da sua realidade. Ele conhece sua história inteira. Ele vê aquilo que você enfrenta em silêncio. Ele entende preocupações que talvez ninguém ao seu redor percebe. E mesmo quando a mente se sente confusa ou cansada, Deus continua presente, sustentando cada detalhe da sua caminhada. Por isso, sempre que um pensamento de ansiedade surgir, responda dentro do seu coração com uma verdade simples. O amanhã está nas mãos de Deus. Eu não preciso carregá-lo hoje. Essa frase pode parecer pequena, mas quando ela se torna parte do seu pensamento diário, algo começa a mudar na maneira como sua mente reage às dificuldades. Com o tempo, essa prática cria um novo caminho dentro da sua vida espiritual. A mente aprende a procurar Deus antes de alimentar o medo. O coração aprende a confiar antes de tentar controlar tudo sozinho. E, pouco a pouco, a paz que começou neste momento de oração se torna uma presença constante ao longo dos seus dias. Agora respire com calma mais uma vez e permaneça por alguns segundos em silêncio diante de Deus. Permita que sua mente desacelere. Permita que seu coração descanse. A paz que você recebeu aqui não precisa ficar apenas neste momento. Ela pode acompanhar você em cada passo do caminho. E sempre que sentir que os pensamentos estão voltando ao mesmo ciclo de preocupação, lembre-se da decisão que tomou aqui. Em vez de carregar tudo sozinho, entregue novamente sua mente a Deus. A presença dele continua com você, hoje, amanhã e em cada dia que ainda virá. Guarde agora uma última verdade dentro do seu coração. A paz que Deus oferece não é apenas um momento de alívio. Ela é um convite para uma nova maneira de caminhar pela vida. Muitos vivem presos à preocupação porque acreditam que precisam carregar tudo sozinhos, como se cada detalhe do futuro dependesse exclusivamente da própria força. Mas a fé cristã nos ensina algo profundamente libertador. A vida não foi feita para ser sustentada apenas pelos nossos ombros. Deus conhece cada parte da sua história. Ele conhece suas lutas, seus pensamentos mais silenciosos e até as preocupações que você nunca conseguiu explicar em palavras. Nada do que acontece na sua vida está fora do alcance do cuidado de Deus. Mesmo quando os caminhos parecem incertos, mesmo quando as respostas ainda não chegaram,
O Senhor continua trabalhando de maneiras que a mente humana muitas vezes não consegue perceber. Quando o coração entende isso, algo começa a se reorganizar dentro da alma. A preocupação deixa de ocupar o lugar central dos pensamentos. O medo perde parte da sua força. A pessoa começa a viver com uma confiança mais profunda, sabendo que não precisa prever todos os passos do caminho para continuar caminhando. Isso não significa que a vida ficará sem desafios. Cada dia continua trazendo suas próprias responsabilidades, decisões e momentos inesperados. Mas existe uma diferença profunda entre viver dominado pela ansiedade e viver sustentado pela confiança em Deus. Quem aprende a confiar não deixa de enfrentar problemas, apenas deixa de enfrentá-los sozinho. A partir de hoje, sempre que sua mente tentar correr na frente da vida, lembre-se do que você aprendeu aqui. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. Aquilo que parece incerto para você, nunca foi incerto para Ele. Enquanto sua mente tenta prever caminhos, Deus continua conduzindo cada passo com sabedoria e cuidado. Permaneça nessa verdade sempre que o coração sentir que precisa de descanso. Volte a Deus em oração quantas vezes forem necessárias. Cada vez que você entrega novamente suas preocupações ao Senhor, a paz encontra espaço para crescer dentro de você. Agora siga o seu caminho com essa certeza guardada na alma. Deus continua com você. Ele continua cuidando da sua história. E mesmo quando os dias parecem difíceis, a paz de Deus permanece disponível para todos aqueles que escolhem confiar. Permaneça por mais alguns instantes em silêncio diante de Deus. Não apresse esse momento. O coração humano passa grande parte da vida correndo de um pensamento para outro, de uma preocupação para outra, como se o descanso verdadeiro estivesse sempre um pouco mais adiante. Mas agora, você não precisa correr. Agora você pode simplesmente permanecer. Respire com calma e perceba que sua mente já não está carregando o mesmo peso de antes. Talvez algumas preocupações ainda existam, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas algo dentro de você já começou a mudar. O coração que decide confiar em Deus descobre uma força diferente daquela que nasce apenas do esforço humano. A paz que começa a crescer dentro da alma não é fruto da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus, ocupando o espaço que antes estava cheio de medo. Quando a mente se lembra de que não está sozinha diante da vida, os pensamentos começam a perder aquela urgência que antes parecia impossível de interromper. Leve essa consciência com você quando este momento terminar. Amanhã, quando novos desafios aparecerem, quando decisões precisarem ser tomadas, ou quando pensamentos de preocupação tentarem voltar, lembre-se do que aconteceu aqui. Você aprendeu que não precisa enfrentar cada detalhe da vida sozinho. Existe um Deus que conhece seus caminhos antes mesmo que você dê o próximo passo. Sempre que sentir que sua mente está começando a se encher novamente de preocupações, volte a esse mesmo lugar espiritual. Pare por alguns instantes. Respire com calma e apresente novamente seus pensamentos a Deus. Não existe limite para quantas vezes você pode voltar à presença do Senhor. Cada oração é uma nova oportunidade de entregar aquilo que pesa dentro da alma. Com o tempo, essa prática transforma a maneira como você vive. A preocupação deixa de ser a primeira resposta da mente. A oração passa a ocupar esse lugar. O coração aprende a buscar a presença de Deus antes de tentar resolver tudo sozinho. E quando essa mudança se torna parte da vida, a paz deixa de ser apenas um momento ocasional e passa a acompanhar cada passo do caminho. Agora siga adiante com tranquilidade. O Deus que ouviu sua oração continua com você. Ele permanece atento à sua vida, cuidando daquilo que você pode ver e também daquilo que ainda está além da sua visão. Confie nesse cuidado, caminhe um dia de cada vez e permita que a paz de Deus continue guardando sua mente e seu coração. Antes de seguir adiante, faça algo simples dentro do seu coração. Reconheça que este momento não foi apenas uma pausa no meio do seu dia. Foi um encontro entre uma mente cansada e a presença de Deus que continua convidando você a descansar.
Talvez a vida tenha ensinado você a acreditar que precisa resolver tudo antes de encontrar paz. Talvez as responsabilidades tenham feito parecer que descansar é sinal de fraqueza. Mas a verdade espiritual é diferente. O descanso que Deus oferece não é fuga da realidade. É força renovada para continuar caminhando. Sempre que o coração aprende a parar diante de Deus, algo profundo acontece. A alma se lembra de que não foi criada para viver dominada pelo medo do futuro. Ela foi criada para viver sustentada pela confiança no cuidado de Deus. Guarde esta decisão dentro de você. Quando a mente tentar voltar aos velhos caminhos da preocupação, não lute sozinho contra os pensamentos. Volte imediatamente para a presença de Deus. Transforme cada inquietação em oração. Transforme cada medo em entrega. Transforme cada dúvida em confiança. Pouco a pouco você perceberá que aquilo que antes parecia impossível de controlar já não terá o mesmo poder sobre sua mente. A paz começará a ocupar espaços que antes estavam cheios de ansiedade. O coração aprenderá a caminhar com mais leveza, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você já não carrega tudo sozinho. A partir de agora, lembre-se sempre desta verdade. Deus continua caminhando com você. Ele conhece cada detalhe da sua história e continua trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem ver. Permaneça nessa confiança e siga seu caminho com tranquilidade. O amanhã continua nas mãos de Deus, e isso significa que hoje você pode descansar.